Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta do Bob Esponja? Eu acho que você vai mudar de ideia depois de assistir esse vídeo, porque hoje a gente vai ver a versão mais tenebrosa do Bob Esponja que já existiu. É uma história alternativa do Euhip também, porque vocês estão adorando eu trazer o Euhip aqui no canal. Então, Euhip, obrigado por deixar eu reagir ao seu vídeo, mesmo você não tendo deixado e talvez nem sabendo da minha existência. Obrigadão aí, teu vídeo tá aqui na descrição, tamo junto e bora pro vídeo. SpongeBob Pandemic é uma série feita dentro do TikTok e eu tô extremamente obcecado por ela. Essa história tem o universo alternativo mais criativo que eu já vi pra um desenho. Isso porque, à primeira vista, a infecção de um vírus é algo super comum. Mas e se ao invés de um vírus, a gente tivesse a infecção de uma fobia? Peraí, como assim transmitir fobia? Ai, socorro, eu tenho medo de água, encostei no meu amigo. Agora ele tem medo de água também. É exatamente essa a premissa de SpongeBob Pandemic, o vírus da tripofobia. Tripofobia é aquele medo lá de buraco? Peraí, como que vai transmitir um medo de buraco? Será que na doença todo mundo vai ficar cheio de buraco? Nossa, credo. À primeira vista, SpongeBob Pandemic parece muito uma infecção de um vírus aleatório na fenda do biquíni, o que de certa forma é verdade. Caraca, que épico, mano. The Walking Dead mais Bob Esponja. Essa collab deveria existir. Se existissem collab desse jeito aqui, o mundo seria um lugar muito melhor. E o vírus que ataca esse universo não é algo totalmente distópico do desenho, como acontece em My Little Worms. My Little Worms? Worms não é minhoca? Minhas pequenas minhocas? Ixi. Comenta aqui se vocês querem que eu traga esse vídeo aqui. Se esse vídeo do Bob Esponja for muito bem, eu vou trazer o do My Little Pony. A gente não tá trabalhando com algo que foi enfiado nesse universo. A gente tá vendo uma infecção do vírus esponja. O vírus esponja não tem uma origem exata, mas nos jornais da fenda do biquíni é teorizado que ele venha do próprio Bob Esponja. Ah, jura, jura. Bob Esponja é a única esponja lá do mar e o vírus vai vir da onde? Eu tô achando que essa versão alternativa vai traumatizar a nossa infância, viu? Mas ó, aproveita e manda um vídeo pra aquele seu amigo que também curte Bob Esponja. Pelas ruas da fenda do biquíni, as pessoas só comentam sobre a desgraça que aconteceu com Bob Esponja. Um dia, ele tava normal como sempre. De repente, de uma noite pra outra, ele apareceu assim nas ruas. Peraí. Vamos analisar a imagem devagarinho aqui. Editor, coloca a imagem aqui na tela. O Bob Esponja, ele é uma esponja, ele tem vários buracos. Aí aqui, ele tá com menos buracos do que ele já tinha. Só que assim, ele tá meio desfigurado. Com muita dificuldade por conta do estado da sua língua, ele consegue pedir ajuda, mas ele foi ignorado por todo mundo. Ninguém queria ficar perto dele. O Bob Esponja morreu nas ruas da fenda do biquíni, enquanto todo mundo olhava pra ele como se ele fosse um monstro. Que? O Bob Esponja morreu? Não! Pera aí um pouquinho, editor, momento triste agora. Não, o Bob Esponja morreu, eu tô muito triste, não. Nossa, eu não sei nem fingir direito. O Patrick, quando viu seu amigo sendo tratado daquele jeito, se enfureceu. Ele teria carregado o corpo do Bob Esponja até a sua casa e deixou ele lá dentro. Ah não, Patrick, o bichinho morre e você leva ele pra casa. Nem pra enterrar o coitado. E olha aí, vai ficar cheio de buraco o Patrick também. Ai, meu Deus. Isso tudo aconteceu pela manhã, e durante o dia, o Patrick teria notado alguns buracos crescendo no seu corpo. Quando a noite enfim caiu, o Patrick já estava totalmente tomado pelos orifícios. O Patrick tinha se tornado o paciente 1, e a partir do dia 2, era determinado estado de calamidade na fenda do biquíni. O Bob Esponja não estava doente, ele estava infectado com algo que qualquer um podia contrair. Agora todo mundo vai ficar cheio de buraco. É seus quinto anos, vocês parem de pensar as coisas erradas aí. Mas não pode negar que é interessante a ideia do cara. Assim, o Bob Esponja, ele é uma esponja e esponja tem buracos. Então vamos fazer um vírus de buracos que contamina todo mundo. Ainda bem que isso não existe na vida real. Se existisse, meu Deus, ia ser horrível. No dia 2, várias pessoas na fila do biquíni já estavam infectadas. E sobre isso, eu tenho uma teoria. A série não explica como a infecção aconteceu do dia 1 pro dia 2, mas eu acredito que depois de deixar o corpo do Bob Esponja em casa, o Patrick ainda continuou seu dia normalmente. Com isso, ele eventualmente entrou em contato com vários outros peixes da fila do biquíni, elevando mais ainda a infecção. Nossa, Patrick, o que foi que tu fez, Patrick? O Patrick condenou a todo mundo em vingança do seu amigo. Ou por burrice mesmo, vai saber. A única coisa relevante ainda para ser citado dia 2 é que o seu siriguejo tá desaparecido. A única coisa que encontraram durante o surto foi o seu casco. E assim, a gente chega no dia 3. Caraca, imagina um siriguejo sem casco. Deve ser esquisitão, velho. Deve ser todo esquisito, pelado, sei lá, mano. Pô, agora minha cabeça coçou.
No dia 3, a Sandy já vai estar tentando fazer uma cura pra esse vírus. É isso aí, Sandy. Meu herói não usa capa, ele é um esquilo. Dentro da sua casa, que é praticamente uma fortaleza, 2 personagens conseguiram se abrigar fora ela, o Larry Lagosta e o Lula Molusco. Esses 2 precisavam ficar cuidando à volta da casa, avisando se havia alguma horda chegando. Olha, a lagosta lá até faz sentido, porque é marombeira, crossfiteira e tal, dá pra dar uma sentada assim, uma patada assim nos bichos. Mas agora o Lula Molusco vai fazer o quê? Se aparecer 5 zumbis na frente dele aqui, ele vai fazer o quê, mano? Ele vai tocar flauta pro zumbi? Imagina que situação seria. Ah, meu Deus, está vindo muitos zumbis aqui. Bob Esponja, me ajuda, Bob Esponja. Ah, o Bob Esponja morreu. E bom, fazer uma cura de algo desconhecido é extremamente difícil. Não é à toa que a Sandy não tá conseguindo. Dentre as suas falhas se passa muito tempo. Tempo suficiente pra uma horda chegar até a casa dela. Ei, pela cara do Lula Molusco, o bagulho ficou feio, que ele tá olhando como se fosse aquele cara do meme da guerra. Dá pra notar no meio da horda uma silhueta conhecida. A senhorita Puff tava no meio dessa horda. Ela já tá infectada. E é dito que quando... Pera aí, cara conhecida? Você tá me dizendo que isso aqui é uma cara parecida? Parece um pão de queijo mofado, cara. Nem dá pra saber que bicho é esse, nem dá pra saber quem é essa pessoa. Essa horda chegou na casa da Sandy, eles conseguiram quebrar o vidro da casa dela. Mas felizmente, o Lula Molusco, a Sandy e o Larry conseguiram conter essa horda. E a senhorita Puff foi morta por Larry Lagosta. Ou seja, se a Sandy em algum momento conseguir criar uma cura, a senhorita Puff e qualquer outro infectado que foi morto não vão mais ter volta. Infectado morreu de vez. Ah, não gostava dessa senhorita Puff aí mesmo? Meu Deus, Gary, você virou um gorgonzola. Nessa parte, a série nos conta o que os outros personagens do desenho estão fazendo em meio a esse caos. O Plankton, com seu conhecimento e tecnologia, simplesmente reconstruiu e transformou o SpongeBob em uma armadura exoesqueleto para proteção própria. Um personagem que eu não achei que fosse aparecer nessa história é o Doodle Bob, ou Rabisco, como ficou conhecido no Brasil. Eu acho sensacional esse personagem ter sido incluído nessa história, porque desde o seriado original, eu sempre achei ele extremamente bizarro e assustador. Eu nem sabia que existia esse personagem. E eu assistia todo dia Bob Esponja no Bom Dia e Companhia. Como que eu não descobri esse personagem? É, cá entre nós que no Bom Dia e Companhia também esse episódio era meio repetitivo e tal. Tinha episódio dos Jovens Titãs que passava sempre o mesmo episódio. E eu tinha raiva desse episódio, cara. Meu Deus. Enfim, o Rabisco começou uma rebelião na fenda do biquíni. E a rebelião é contra o Netuno. Achei que era contra o artista que ficou com preguiça de continuar ele. Sandy e Lula Molusco estão vagando por aí, ainda tentando encontrar um novo lugar pra chamar de base e conseguir desenvolver uma cura. É dito que a Sandy e o Lula Molusco estão fechando forças com o Plankton. Querendo ou não, as pessoas mais inteligentes da fenda do biquíni são esses dois. Eles se juntaram pra um bem maior. Do rádio que eles tinham, o Plankton pede pra que a Sandy vá pro balde de lixo com todos os sobreviventes que ela conseguir reunir. Segundo ele nunca teve tão perto de arranjar uma cura. Ele precisa que ela vá pra lá, porque ele quer mostrar algo que, segundo ele, vai deixar ela em choque. Eu tô achando que esse Plankton tá meio Judas. Não sei não, eu não sei não. Esse Plankton, eu não tô engolindo essa aí do Plankton. Ele não sei não. Ele tá com intenções maliciosas. Ele chega lá na Sandy, né, como um coitadinho que só quer o bem de todo mundo e fala: "Ei, Sandy, vamos lá pro balde de lixo." Eu não sei imitar o Plankton. "Vamos lá pro balde de lixo, eu tenho que te mostrar um negócio, ó, revolucionário." "Ah, é mesmo? Vamos ver lá então, pra nós descobrirmos a cura." Eu também não sei imitar a Sandy. "Então vamos." Aí chega lá, ele dá uma facada assim nas costas. Não, eu acho que eu tô exagerando também. E assim, os dois partem em direção ao balde de lixo. Mas espera, não tá faltando alguém? O Larry Lagosta tava junto com eles, mas desde que a casa da Sandy foi destruída, ele sumiu. Depois que os infectados invadiram a casa da Sandy, o Larry matou a maioria somente com seus punhos. Ele notou que conseguiria sair por aí batendo dos infectados, ele não precisava mais ficar escondido. Que isso, a Lagosta é o protagonista. O Lagosta é dono de toda a aura dessa série aqui, comenta a hashtag Lagosta. E assim ele fez, ele saiu vagando por aí, matando os infectados que ele encontrava. Mas se ele matou com as próprias garras, ele não ia ficar infectado não? Ou será que ele é autoimune? Ele inclusive perdeu um dos seus braços no processo, mas ele tá bem. A fenda do biquíni tá um completo caos. E em meio a esse caos, o Larry acaba se encontrando com aquele parente chato do Lula Molusco, e amassa o coitado. Pois é, vocês se lembram do Rabisco e da rebelião dele? Ele meio que tá capturando qualquer um não infectado. E durante essa ronda que ele tava fazendo pela fenda do biquíni, ele encontrou o Larry Lagosta. E como é de se esperar, ele prendeu o Larry. Isso não faz sentido nenhum.
nenhum. Como que um rabisco consegue ser mais forte que as animações? Tipo, ele ainda tá incompleto. E as animações são completas. Logo, certo, elas terem mais força. É a mesma coisa de um esqueleto ambulante ter mais força do que a gente, que tem músculo, que tem couro, que tem pele. Eu não aguento mais esse microfone toda hora dando problema, como se eu estivesse falando de um rádio de um avião de 1525. Nem tinha avião em 1525. E bom, meus amigos, o próximo vídeo da série vai mostrar como esse vírus funciona, como ele se desenvolve na pessoa infectada. Durante esse vídeo, a cobaia vai ser esse rapaz chamado Fred, e ele tá infectado. É dito que o primeiro sintoma é um cansaço absurdo. A pessoa mal vai se aguentar em pé. No segundo estágio, a tua pele vai começar a ficar extremamente machucada e manchada. É dito que a tua boca vai ficar seca e os teus lábios também. Até que então você finalmente se transforma. Que coisa horrível. Ele saiu de um peixinho bonitinho, com a pele lisinha, e virou um picles. É, um picles. E o pior é que tá bem feita a história, tá uma história elaborada, tá uma história legal. Pera, agora que eu parei pra pensar numa coisa. Lembra que o Bob Esponja foi o primeiro que morreu? Eu acho que dá pra ele ser revivido, porque o Patrick colocou ele de volta na casa dele. E se ele é todo cansado, todo cheio de buraco, ele não vai conseguir sair da casa dele. Então, é provável de que ele ainda esteja vivo e que seja recuperado no final desse vídeo. Vamos torcer pro Bob Esponja ser recuperado no final dele. O Larry Lagosta finalmente chegou na cadeia do Rabisco. Quem tá levando ele dessa vez é o Bubble Bass. Eu vou falar o nome dele em inglês porque eu não lembro o nome dele em português. O Larry vai perguntar como é que ele foi recrutado para trabalhar com Rabisco. E o Bubble Bass conta que foi por causa das estratégias que ele tinha no RPG que ele e o Rabisco jogavam antes do surto. Aparentemente, eles jogavam um jogo chamado Dungeons and Sea Monsters. Caraca, o Rabisco é um baita de um nerd. Pra ser sincero, eu tenho vontade de jogar RPG. Eu nunca tive ninguém pra me ensinar a jogar isso. E eu também tinha preguiça de pesquisar no YouTube. Nessa hora, o Rabisco aparece e solta uma frase que deixa bem explícito quais são as reais intenções dele com essa rebelião. Abre aspas, eu espero que tu tenha gostado da minha casa, Larry. É muito importante pra mim que os meus servos gostem de tudo. Ele não fez aquela rebelião pela negligência de Netuno. Ele aproveitou de todo aquele caos pra conseguir arquitetar e efetuar a queda do trono de Netuno. E deu certo. Mas como que um literal papel conseguiu derrotar um deus? O Larry pergunta pra ele essa exata coisa. E o Rabisco responde. O Rabisco fica até impressionado do Larry ter realmente achado que ele, um pedaço de papel, conseguiu deter o Netuno sozinho. Só que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de uma galera. Nessa parte, a gente vai ter um fanservice absurdo. Ele teve uma ajuda do Bob Esponja das Cavernas, que apareceu no episódio Esponja das Cavernas. Não, não é possível, mano. O cara que fez isso assistiu todos os episódios do Bob Esponja antes de fazer essa fanfic. E agora eu finalmente descobri de onde veio o meme do Bob Esponja das Cavernas. Eu achava que era um redesenhado, sei lá, um shitpost. Sandy e Lula Molusco finalmente chegaram no balde de lixo. No seriado original, o balde de lixo fica em frente ao Siri Cascudo. E na ida, a Sandy e o Lula Molusco não conseguiram evitar de passar na frente dele uma última vez. Eles fazem isso pra lembrar de quando tudo ainda era normal. É, quando o Bob Esponja era explorado, não ganhava nem $1 por dia. Eu quero saber onde foi o paradeiro do siriguejo. Como ele é rico, eu acho que ele deve ter feito um bunker, sei lá. Comprado uma casca de ouro, de aço, de diamante, de vibranium. Nesse momento, o Lula Molusco até cita que nunca pensou que fosse sentir falta de trabalhar nesse local. Nessa hora, eles cogitam entrar pra ver se ainda tem alguma comida lá dentro. Já tem em torno de 3 a 4 dias que eles não comem nada. É compreensível eles quererem entrar. Maluco do céu, eles vão desmaiar de fome. Que isso? Mas peraí, como é que esquilo come lá? Esquilo não come siri? Esquilo come o quê? Esquilo come castanha do Pará, não é isso? E o Lula Molusco, ele come tinta de caneta. Só que de lá de dentro do Siri Cascudo tinha alguém observando eles. É o siriguejo, mano. Ele não ia sair do Siri Cascudo. Ele gosta tanto do Siri Cascudo que ele tava protegendo o Siri Cascudo. Certeza que era o siriguejo. E nisso, a gente é levado pra uma lembrança. Uma lembrança do Patrick. Essa lembrança se trata de um diálogo entre a Sandy, o Bob Esponja e o próprio Patrick. E aqui, uma grande plot é entregue. Nesse quadrinho, por algum motivo, o criador colocou o diálogo em código binário. E segundo a galera dos comentários desse vídeo, nesse diálogo é dito que a Sandy havia criado um Humatone. E meus amigos, foi aqui que eu quebrei. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E pesquisando sobre isso no Google, eu não encontrei nada que se encaixasse na temática da série. Mas o ponto é, esse Humatone foi criado pela Sandy e ela deu pro Bob Esponja comer. Nesse diálogo é literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. Boa, boa. Vai comer comida estranha pra ver o que acontece. Olha lá, o Bob Esponja morreu cheio de buraco. Ai, mas a Sandy não era estranha, ela era conhecida do Bob Esponja. E daí, ela era estranha. É um esquilo que mora debaixo d'água. Você conhece um esquilo que mora debaixo d'água que não seja estranho?
E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus esponja. Essa criação da Sandy é a causa do vírus. Agora, resta saber o que isso é de fato. Bom, se é de comer, então é alguma comida. Mas às vezes pode ser alguma coisa que tava nessa comida que fez desenvolver uma bactéria que come as pessoas e faz elas ter esse buraco. Porque a bactéria tá comendo e aí fica o buraco. Ah, desisto de tentar procurar explicações. A ideia é que todo esse vírus é culpa da Sandy sequer passou pela cabeça dela. Mas o Patrick se ligou disso. Era ele que tava observando eles de fora do Siri cascudo. O Patrick ainda tá vivo porque ele é uma estrela do mar. E estrelas do mar têm uma regeneração muito boa. Como vários buracos estavam surgindo no seu corpo, o seu corpo começou a crescer. E agora que ele ligou os pontos e entendeu que é culpa da Sandy, ele quer vingança. Nossa, que reviravolta. Eu tô no time do Patrick. Você é do time do Patrick também? Ou você é do time do Esquilo? Eu não confio muito em Esquilo, não. Sei lá, pra mim, Esquilo que mora debaixo d'água não me desce. Agora, o Patrick é o Patrick, né, velho? Não tem como não confiar no Patrick. O Patrick tenta atacar a Sandy, mas algo protege ela. Com isso, ele ataca somente o Lula Molusco, mas o Plankton tava por perto. Que é isso? Do nada o Patrick virou um... Nem sei explicar. Tá saindo uns bagulhos, tá saindo uns turu de dentro do Patrick. Meu Deus, o Patrick virou um tronco de turu. Caraca, velho, parece mesmo um tronco cheio de buraco onde fica os turu. Pra quem não sabe, turu é um bichinho como se fosse uma minhoca branca gigante e ele fica dentro de pau podre, tá ligado? Tem gente que come, mano. Deve ser interessante, eu acho que deve ser gostosinho assim um turu. Um macarrãozinho, deve ser parecido com um macarrão. Ele havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. E esse é o último quadro do vídeo número 9. E esse é o primeiro quadro do vídeo número 10, provando que a sua armadura não é muito eficaz. O Patrick tava pronto pra engolir tanto o Plankton quanto o Lula Molusco, mas algo chama sua atenção. Esse vírus trabalha de forma simbiótica, uma mente colmeia, e o seu paciente zero tava chamando. O Patrick solta o Plankton e o Lula Molusco, e o Bolha Suja salva eles de uma queda. Inclusive, foi ele que salvou a Sandy. De repente, de dentro do Siri cascudo, o seu siriguejo sai sem o seu casco. Pra se salvar do vírus, ele forjou um desaparecimento, pra ninguém procurar ele e assim diminuir o seu risco de contaminação. Ele se escondeu dentro do Siri cascudo, mas quando o Patrick infectado entrou lá dentro, ele acabou se infectando junto. Ele saiu de dentro do Siri cascudo porque, assim como o Patrick ouviu o chamado do Bob Esponja, ele também ouviu. Ele também tá infectado. Nessa hora, o Plankton tenta de tudo pra parar o seu siriguejo. Ele fica dizendo pro seu siriguejo se lembrar da amizade que eles tinham, do negócio bem sucedido que ele tinha na fenda do biquíni. Ô louco, Lula Molusco, essa bundinha aí. Vai tampar não sem vergonha. Ele pede pra ele se lembrar da própria filha. Pede pra ele se lembrar de toda a história que ele construiu, mas de nada adianta. O vírus já havia tomado tudo aquilo que um dia foi o seu siriguejo. O Plankton fica sem chão de ver o seu ex-amigo ir em direção ao Bob Esponja junto do Patrick. Ex-amigo? Ex-inimigo, né? Que eu lembro, assim, os dois são bem rival. Se bem que rivalidade não é sinônimo de inimizade. Isso aí, galera, uma lição que a gente pode tirar é: você pode ter rivais, podem ter gente competindo contra vocês, mas nunca inimigos. Caramba, isso foi profundo, né? Teste de filosofias, ataca novamente. Mas não dá pra dizer que ele não tentou. Nessa hora ele fica se lamentando, mas é interrompido pela Karen, a sua esposa. Ela e todos que sobraram da fina do biquíni dizem pra ele que tem uma horda de infectados vindo pro chamado que o Bob Esponja tava fazendo. Todos os sobreviventes e ele precisam se esconder. Os infectados vão atender o chamado do seu paciente zero e vão levar todos que estiverem no caminho. Eu não quero assistir mais Bob Esponja, não. Eu tava com tanta expectativa de que ele ia ser curado e todo mundo ia viver feliz pra sempre. Infelizmente, a vida nem sempre é assim. Aí de filosofias ataca de novo. E assim acaba a temporada 1 de SpongeBob Pandemic. Essa série já tem a sua segunda temporada confirmada, e eu espero muito que ela explique algumas pontas soltas que ficaram nessa primeira. Por exemplo, como que o Larry conseguiu se expor ao vírus e não ser infectado? Ou qual é a finalidade real da rebelião do Rabisco? Eu quero muito saber se a Sandy vai descobrir uma cura e o que ela vai fazer quando ela descobrir que ela é a causadora de tudo isso. Caramba, mano, essa é literalmente todas as dúvidas que eu fiz no vídeo. Tomara que ele explique tudo isso na segunda temporada, e assim que eu descobrir que tem
uma segunda temporada, eu vou trazer aqui pro canal, mas vocês têm que gostar muito. Eu espero muito que o criador também explique o que é Yuma Tone. E quando essa segunda temporada sair e ficar tudo esclarecido, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Gostado? Eu simplesmente amei o vídeo, a dinâmica que o Whip traz é muito boa, é sempre muito gostoso assistir os vídeos que ele traz. Whip, obrigado de verdade por não ter derrubado nenhum vídeo de react meu, mesmo eu não tendo pedido pra você. E se você quiser ver o vídeo original, clica no link da descrição aqui que ele vai estar aparecendo assim como todos os vídeos aqui. E antes de você sair desse vídeo, eu sei que você tá louco pra continuar assistindo coisas, então vamos continuar assistindo outros reacts clicando nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E enquanto você clica nesse vídeo, eu quero pedir pra vocês conhecerem meu canal de jogos, onde eu posto vídeo quase todo dia lá de gameplays. Vou criar uma série de Minecraft muito top lá, então se inscreve no canal de lá e nesse daqui também. E ativa o sininho de notificações, porque a gente tá bem abaixo do YouTube, a gente ainda tem 4% das pessoas que são inscritas que ativam o sininho, e o normal é 30%, então ativa o sininho de notificações. Tamo junto, valeu, falou e fui!